Boa noite, pessoal. Vamos começar a aula. Sejam bem-vindos nessa quarta-feira, nossa aula de anatomia, né? Espero que vocês estejam muito animados para o início dessa semana. Estudos, né? Primeira aula da semana, né? Vamos começar. E ao longo, assim, da aula, principalmente desse início agora, nós vamos respondendo ao questionário das semanas passadas aí, tá? Algumas pessoas até me mandaram mensagem, estavam com dúvida. Só que no final da aula passada eu falei a respeito da atividade, então quero que vocês prestem mais atenção. Se tiver dúvida, retorne ao vídeo e assista novamente, tá, gente? O vídeo ele fica disponível tanto no Google Classroom, logo após a aula eu já deixo disponível, quanto no canal do YouTube, tá? Então eu já passei para vocês também. Então, assim, a ferramenta está aí, vocês têm que rever, tá? Se tiver alguma dúvida, revejam o vídeo, lá vai estar tudo explicativo para vocês, tá bom? Inclusive, o que era acidente anatômico, eu disse para vocês, tá? Quem está entrando essa semana, quem está pegando agora, entre em contato com a gente também, tá? Todas as aulas elas estão disponíveis no Google Classroom, e cada aula a gente tem uma atividade para a gente resolver. Fica lá em atividades. Eu acho que o pessoal da VTI ou da administrativa já deve ter falado bastante para vocês disso, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, entre em contato com a gente, não fica com dúvida não, tá? Que às vezes é uma coisa tão simples para resolver para vocês, e às vezes, assim, coisa de segundos, vocês já pegam o fio da meada e já acompanham a gente, tá bom? Todas as nossas aulas, inclusive agora, já coloquei para gravar, elas são gravadas, e ao final da aula, né, eu deixo disponível no Google Classroom, no mural lá do Google Classroom, na aula respectiva. Então, hoje é a nossa quinta aula, né? Aí eu deixo lá depois disponível para vocês o vídeo completo, 1h20 de aula, tá? E eu deixo também no YouTube, que às vezes algumas pessoas têm mais facilidade, né? Fica mais fácil de acessar, também deixo, tá? Então eu deixo nessas duas plataformas para vocês. No Google Classroom é obrigatório, a gente coloca todas as aulas mesmo, tá? Tem qualquer dúvida, vocês podem rever quantas vezes quiserem, e fica disponível para vocês o semestre inteiro, todas as atividades, tudo, né? Inclusive as apostilas que a gente disponibiliza, essas aulas, né? Fica tudo lá para vocês, tá bom? Aí ao longo dessa aula, principalmente nesse início, que a gente vai fazer uma revisão da aula passada, a gente vai respondendo a questão, né? Única, né? Que eu deixei para vocês lá da aula passada, tá joia? Tendo dúvida, gente, liga o áudio e pergunte, tá? Que às vezes não dá para a gente acompanhar no chat, porque está apresentando. É até difícil para vocês entenderem, mas quando a gente apresenta aqui, fica tudo em branco para a gente, então a gente não tem muito acesso. Então, liguem o áudio e façam a pergunta. Sem problema nenhum, tá? Não fica com vergonha, não. Pergunte. Quanto mais vocês perguntam, mais facilita para todo mundo, inclusive, né, para quem está aí acompanhando, né? Que às vezes está com vergonha, ou é a mesma dúvida. Então, pode ser qualquer coisa. Pergunte. Se eu conseguir responder para vocês, né? Primeira pergunta. Respondendo, tá bom? Então, não deixe de perguntar, não, tá bom? Está me ouvindo? Professor? Oi. Está me ouvindo? Estou. Tá. Boa noite, galera. Boa noite. Por acaso, você só dá 2 aulas mesmo por semana, que eu estou achando que tem alguém boicotando essa aula. Pelo menos para mim, da atividade que você deixou para a gente. Eu me lembro claramente dos ossos, mas desse acidente anatômico aí, eu não sei não. Então, você reveja a aula passada, que nela tá falando, mas eu vou falar nele novamente, tá bom? Tá bom. Você reviu o vídeo da aula passada? Eu falei no final, inclusive, gente, a atividade tal é para vocês falarem de acidente anatômico, que é isso. Aí tá lá disponível. Então, reveja os vídeos, tá bom? Ele vai ficar disponível para vocês, tá joia? Então, vamos lá, que eu vou falar para vocês. Vamos começar a aula, né? Aí a gente vai tirando as dúvidas ao longo da aula também, tá joia? Então, vamos falar a respeito desses ossos do crânio e da face, que nós falamos na aula passada. Lembrando, né, gente? Nós temos 8 ossos no crânio e 14 ossos na face, né? 22 ossos ali. Esses ossos, alguns são ossos pares, outros ossos ímpares. Então, no crânio mesmo, né, na parte que a gente
tem mais visibilidade? A gente tem o frontal, que é o osso, né, que forma esse capacete da região anterior, né? Os parietais, que formam a parte superior lateral do crânio, né? Que são, como está no plural, são dois, né? Então, a gente tem um frontal, dois ossos parietais. Os temporais, é esse que fica aqui, que a gente tem um meato acústico, né? Que é esse buraquinho aqui para entrar o som, né, dentro do ouvido interno. Então, a gente tem esse buraco do ouvido externo. Então, são dois ossos, não são 5. E a gente tem um osso occipital, né? 5 são 6, 7, 6 ossos, né? Mais 2 ossos que a gente tem que abrir o crânio e visualizar dentro dessa abóbora, né? Então, fazendo um corte transverso, a gente retira essa parte superior e a gente consegue ver o osso esfenoide e etimoide. Na face são 14 ossos, né? Então, ó, essa é uma vista superior do crânio. A gente está olhando por cima aqui, ó, do crânio, né? A gente consegue visualizar aqui a parte anterior, tá vendo? Esse osso aqui é chamado osso frontal, ó, esse de azul. Na parte posterior, a gente tem o osso occipital. E nas partes laterais aqui, ó, superior, a gente tem os parietais. Então, nesta vista superior, a gente está vendo o osso frontal, né, parte dele, parte do osso occipital, que é esse atrás aqui, que forma a nuca, né? E a gente está vendo os dois ossos parietais, que é o osso par. Aqui, ó, a gente tem essa região pontilhada aqui, ó, que são pontos, né, de interseção, de contato desse osso. Para nós termos uma articulação, esses ossos eles têm que estar tendo contato, um ou mais ossos tendo contato entre si. A gente tem vários tipos de articulações, a gente vai até falar disso ao longo aí da nossa aula. Essa articulação do crânio e da face, né, com exceção da mandíbula, todos os ossos desses são fundidos, né? Então, eles não têm mobilidade entre si, eles estão grudados entre si. Então, é uma articulação sem movimento nenhum, ou quase nenhum, tá? Então, um movimento muito, muito pequeno, quase imperceptível desse osso. Tanto que para a gente estudar ele, quando a gente faz a dissecação, para nós retirarmos esses ossos e separar eles, fica até difícil, tão grudado que ele é. Então, essa linha, né, tracejada aqui, que parece uma costura, né, é chamada de sutura, vem do latim mesmo, costura, né? A gente tem várias suturas no crânio. A sutura que separa o osso frontal dos ossos parietais, sutura coronal. A sutura que separa os ossos parietais em direita e esquerda, essa daqui, ó, sutura sagital. E a sutura que separa o osso occipital dos ossos parietais, sutura lambidoide. E a gente tem aqui, ó, uma sutura que separa os ossos temporais, né, dos parietais, que é a sutura escamosa, que eu vou mostrar para vocês ao longo, né, de outra imagem, numa visão lateral. Então, principais de sutura é a coronal, né, essa que separa o frontal dos parietais, sutura sagital, que separa os ossos parietais, e sutura lambidoide e a escamosa aqui da região lateral. Tem outras suturas? Tem. Essas são as suturas principais do crânio. Oi? Desculpa me interromper. Os ossos temporais ficam embaixo dos parietais? Ele se articula na região lateral, sim, dos parietais. Aí nós temos o temporal direito e esquerdo. Eu vou mostrar numa vista lateral para você ver, mas ele se articula também com o esfenoide, se articula com o occipital, tá? Uhum. Aí essa sutura que separa é a sutura escamosa, tá bom? Então, ó, aí a gente tem também, gente, ponto de interseção, que, né, quando a gente tem, né, bebê, criança na primeira infância, ali até os 4, 5 anos, a gente tem as fontanelas, que as pessoas chamam de muleira, né, vulgarmente chamada de muleira, que ao longo, né, desse crescimento dessa criança, vai acompanhar o crescimento do encéfalo e depois vai ossificando gradativamente. Então, o que era cartilagem vai virando osso. Por isso que é importante, gente, a nutrição dessa criança ao longo desse percurso, né? Qualquer desnutrição nessa fase de ossificação é muito prejudicial para a criança, né? Ela pode ter deformações, além disso, desenvolvimento, atrapalhando o desenvolvimento dela de crescimento e tal.
No adulto, a gente tem um ponto de interseção. Aqui nós temos uma sutura grandona, uma fontanela grandona, a fontanela frontal. Agora, a gente tem um ponto de interseção, porque já está totalmente ossificado. O ponto de interseção, esse pontinho mesmo, acompanhando aqui a seta, tá vendo, ó? Que liga a sutura sagital à sutura coronal, essa daqui, tá vendo, ó? É chamado de bregma. E o ponto de interseção que liga a sutura lambidoide com a sutura parietal, ó, é a sutura, desculpa, a sutura sagital, é a sutura lambda, sutura lambidoide com a sutura sagital, o ponto de interseção é o lambda. Essa é uma vista anterior desse crânio. A sutura, ó, fica separado, né? Suturas do crânio, ó. A sagital, né? A coronal, a lambidoide e a escamosa. A sagital, ela fica entre os ossos parietais, separando-os mesmo, nem direito e esquerdo. A coronal, ela fica anterior à sutura sagital, né? Separando o osso frontal dos ossos parietais. A lambidoide fica posterior à sagital, né? Separando o occipital dos parietais. E a escamosa fica aqui nos temporais, separando, né, o osso temporal do osso parietal. O osso da face, a gente tem 14, né? Que são os nasais, os lacrimais, os malares ou zigomáticos, né? Que esse que é a maçã do rosto. O corneto inferior, né? Ou conchas inferiores, nós temos duas. Os maxilares, tá? A gente tem o maxilar direito e o maxilar esquerdo. Maxilar, gente, é a parte superior aqui, tá? Embaixo é mandíbula, é muito comum vocês confundirem, né? Não só vocês, como a grande maioria do povo. Confunde maxila com mandíbula. E os palatinos que formam o céu da boca na parte posterior, a gente tem o vômer e a mandíbula. Com exceção da mandíbula, todos esses ossos, incluindo o crânio, são ossos que não têm mobilidade. O único que tem mobilidade articular, né, é a mandíbula, que a gente consegue, né, iniciar o processo digestório na boca. A mandíbula, ela se movimenta triturando esse alimento. Aí a gente tem a mandíbula com seus, né, dentes, são 16 dentes, e os maxilares em cima com mais 16 dentes, ao todo 32 dentes. Aí a gente tem essa maceração, essa dilaceração do alimento, esse alimento é triturado, né? Então, sem a mandíbula, a gente não tem deglutição, né, juntamente com a glândula salivar, que produz saliva, né? Então, a mandíbula é extremamente importante para reduzir esse alimento em moléculas menores, né? Dentro da nossa cavidade oral, a gente inicia o processo digestório, né? A gente começa a digerir amido. Então, se você comer uma bolacha de água e sal e antes de começar a aula, o processo digestório químico mesmo, com enzimas digestórias, começou esse processo dentro da boca. Então, se nós não tivéssemos a mandíbula para triturar esse alimento juntamente com a maxila, mas ela está se movimentando, né, parecendo um pilão, nós não teríamos esse processo digestório. Então, os dentes são extremamente importantes para a gente, porque com eles a gente tem esse início do processo digestório. Pessoas que não mastigam bem o alimento têm uma nutrição ruim, porque a gente não consegue absorver aquilo que é muito grande. Então, se você engolir um pedaço de carne muito grande, você não vai conseguir digerir. Ou você atrapalha o processo digestório, porque ele vai ter que ficar mais tempo dentro do seu estômago, dentro do seu duodeno, para terminar esse processo. Com isso, você tem mais dificuldades, né? Por isso que é importante a mastigação. E lembrando que na base do crânio a gente tem o esfenoide e o etimoide, né? Aqui, ó, esses ossos, eles estão separados, né? Então, esse osso aqui, ó, olhando ele, está separado dos outros. É o osso frontal, tá? Ele forma esse capacete da região anterior. Esses pontinhos, então, esse é o osso frontal. Todos esses pontos são estruturas ou acidentes anatômicos desse osso. Lembra que eu falei para vocês, gente, a glabela é um acidente anatômico do osso frontal, tá? O processo zigomático é um acidente, ó, do osso frontal, né? Essa escama superior aqui, ó, é um acidente anatômico do osso frontal. Eu pedi 2 de cada na atividade. Vocês poderiam citar qualquer um desses 2. Mas é interessante nós sabermos, lembra que eu falei para vocês, a glabela.
A glabela, que é uma proeminência óssea, elas são mais proeminentes do gênero masculino, né, nos homens, elas servem muito para a gente alinhar paciente, às vezes em cirurgia, né, fazendo cirurgia neurológica, você coloca lá, às vezes, um capacete de localização, você consegue localizar, centralizar, utilizando esse ponto anatômico, que é um acidente, né, acidente anatômico que a gente fala. Então, acidente anatômico em osso são essas estruturas, né, que a gente tem neles. Então, a glabela seria um acidente anatômico. Vocês poderiam colocar o processo zigomático também. Então, 2 acidentes anatômicos do osso frontal. O que é importante para a gente aqui? A glabela, que vocês vão utilizar na atividade laborativa de vocês quando vocês estiverem trabalhando, por exemplo, dentro de um bloco cirúrgico, tá? Identificou o osso frontal? Beleza, esse é o osso frontal sozinho, sem se articulando com nada. No laboratório é difícil fazer isso, separá-lo, porque ele é bem fixo. Ó, esse aqui, tá vendo? Ó, é o osso temporal separado, né? Um osso parece um rinoceronte, né? Parece um tricerátops lá, um dinossauro, né? Parece um chifre aqui, ó. Acidentes anatômicos do osso temporal. Lembrando, os ossos temporais, né? Que nós temos o osso temporal direito e o esquerdo. O que a gente estuda e a gente precisa muito é o processo estiloide, tá? Ó, esse daqui, processo estiloide do osso temporal. Tem que falar, gente, processo estiloide do osso temporal, porque a gente tem outros processos estiloides no corpo, tá? Por exemplo, a gente tem um processo estiloide no osso do rádio, né? Então, é processo estiloide do osso temporal. A gente tem aqui, ó, o processo da mastoide, que é essa proeminência maior dele aqui, tá? E nós temos o meato acústico externo. São particularidades desse osso. Então, são acidentes anatômicos. Então, acidente anatômico do osso temporal. Meato acústico, vocês podem colocar MAE, né? É meato acústico externo. Para nós termos aqui o ouvido externo. É por aqui que entra, né, desse forame, que entra o som, né, para ser interpretado dentro do nosso ouvido interno. A gente tem os ossículos também do ouvido. Ele tem a parte escamosa superior e a parte petrosa dele aqui. Essa parte escamosa, essa parte aqui, ó, é a sutura escamosa que se articula na parte superior com o osso parietal, dependendo, ou parietal direito ou parietal esquerdo. Ele tem outras particularidades? Tem, ó, ele tem um processo zigomático, que ele se articula com o zigomático aqui da face, tá bom? Então, esse é o osso temporal. A gente tem 2, temporal direito e temporal esquerdo. Meato acústico, né? Processo da mastoide, processo estiloide. Eu pedi 2. Então, ó, processo estiloide, processo da mastoide, vocês tinham resolvido o osso temporal. Esse osso aqui, que parece uma concha, tá? É o osso occipital, tá? Que ele se articula, né, na parte superior aqui com os ossos parietais e na parte posterior ele se articula com a primeira vértebra cervical, que é chamada de atlas, tá? Tem particularidades dele, ó, forame parietal. O forame parietal é um acidente anatômico do osso occipital, tá? Vai ter esse tuber parietal aqui, ó, processo frontal, processo occipital. Ó, olha ele aqui, numa outra vista. Aqui a gente estava vendo ele daqui para cima, tá vendo? Aqui, ó, a gente tem uma vista, né, mais posteriorizada desse osso. Aqui, gente, é importantíssimo a gente saber algumas coisas. Tá vendo essa protuberância aqui, ó? Essa dobra óssea aqui, nessa linha nucal, aqui nós temos a protuberância e essa linha nucal. Quando um paciente fica muito tempo em decúbito, você já ouviu falar de úlcera de pressão? Ou vulgarmente chamado de escara? Já ouviu falar de escara? Já. Hoje em dia a gente usa como úlcera de pressão, né? É quando o paciente, gente, você tem que movimentar ele ao longo do dia, trocando os decúbitos. Esse paciente pode ser feito isso, né? Então, o paciente na UTI, se ele está em decúbito lateral direito, a enfermagem vai lá, vira para o lateral esquerdo, de tempos em tempos. A cada 2 horas a gente troca decúbito. Para evitar que esse paciente tenha
feridas extremamente dolorosas para o paciente, que se abrem devido à pressão do tecido e do peso do paciente nesses pontos ósseos, né? Então, essa linha nucal aqui, ó, inferior, e a superior aqui, ou suprema, né? E essa protuberância occipital são pontos, né, acidentes anatômicos do osso occipital que vão forçar o tecido e elas rasgam o músculo, rasgam a pele e esse paciente tem uma ferida grande, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Isso é muito comum em pacientes idosos, tá? Que ficam muito tempo deitados, mas qualquer indivíduo, né? São pontos que mais propiciam essas lesões. A região e a região do sacro. Oi? Deixa eu te perguntar, como é que chama essas feridas? Tem que virar o paciente para lá, não pode deixar ele numa posição só, porque ele fica. Como é que chama ele? É úlcera de pressão. Aí, cai, né? Antigamente falava-se escara, mas o termo correto é úlcera de pressão. Úlcera de pressão. Porque eu conhecia. Úlcera de pressão porque é por causa da pressão mesmo, né? Que a gente tem. Difícil cicatrização, tá? Demora muito cicatrizar. E às vezes, né, pode levar até uma sepsia a esse indivíduo, porque eu mostro para vocês algumas, meio complicado. Depois eu vou tentar trazer para vocês isso em imagens. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas úlceras de pressão nos pacientes, né? E isso ocasiona por causa desses pontos que a gente tem ósseos, tá? Essas protuberâncias. Para que servem, então, esses acidentes anatômicos, né? Os acidentes anatômicos, eles servem para nós, para prender músculo, para prender alguma artéria, veia, passar nervo, tá? A gente vai ter Gente, eu vou mostrar uma para vocês aqui, da região sacral. Só para vocês verem, a gente vai falar disso também, que não é brincadeira úlcera de pressão. Só. Olha aqui. Essa daqui, ó, olha como fica, tá vendo? Tá expondo aqui a região do sacro, que essa é uma parte da coluna nossa, que a parte quase final dela é um osso, né, que faz parte da coluna, chamado de sacro, e ele tem uma crista. E essa crista, com o peso do corpo, muito tempo deitado, vai, né, ferindo esse tecido. Então, úlcera de pressão, né, vocês podem trabalhar muito com isso, em realizar esses curativos para tentar fechar essa úlcera de pressão. Na maioria das vezes, gente, essas úlceras de pressão tem que se fazer o processo cirúrgico, né? Levar esse paciente, se esse paciente tem condições para realizar essa sutura cirúrgica e tentar corrigir, tá? O lado parece que tá queimado. Parece queimado, né? Aí são pontos mesmo que esse paciente fica. A pressão pode ser feito o processo de preenchimento. Preenchimento que você fala com o quê? Com enxertia? Por cirurgia? Então, geralmente esses pacientes que dão esse problema da úlcera de pressão, às vezes são pacientes que estão na UTI ou paciente que está muito debilitado, que não tem condição de virar tanto assim. Então, tem que esperar todo o processo. Geralmente, após a melhora clínica do paciente, aí que se pensa em resolver. Só que tem curativos que a própria equipe de enfermagem faz, né, que auxilia nesse processo, fazer um curativo e proteger essa região. Tem pontos, que a gente vai até falar disso mais para frente, quando a gente terminar, pontos específicos que a gente tem essas úlceras de pressão. Um deles é essa região nucal, essa protuberância occipital. Porque eu cuidei de um rapaz, ele veio a óbito já. Eu cuidei de um rapaz
Não quando eu estava cuidando dele. Antes, ele teve úlceras de pressão, ele teve feridas no quadril, quadril e no cóccix, bem abaixo, coluna bem abaixo, no cóccix. Ele teve várias feridas. Aí, quando eu passei a cuidar dele, já estava em processo de cicatrização, aí a enfermeira ia lá, fazia os curativos, né? E falava comigo, só lavar somente com o soro e manter o máximo que você puder ter protegido, para não ter, para não pousar moscas, cuidados assim. Então, isso é comum em pessoas que são cadeirantes, podem ter essas úlceras, né? Então, acidente anatômico é isso, gente, são essas protuberâncias ósseas, tá bom? Então, ó, no osso occipital, o que vocês poderiam falar? O forame magro é um acidente anatômico, né? O côndilo occipital, tá vendo? Essa parte aqui, ó, arredondada aqui, nós temos a parte direita e esquerda. Esse côndilo é extremamente importante que a gente tenha esse movimento de cabeça, ó, através da articulação da primeira vértebra, né, que é o atlas, com o côndilo occipital, para articulação da C1, né, da primeira vértebra. Então, ó, linha nucal mediana, né, protuberância occipital externa, e essa linha nucal, né, superior e inferior, que são essas linhas que mais propiciam essa úlcera de pressão em pacientes em decúbito prolongado, né, aquele que vai ficar deitado muitos anos, ou muitas horas do dia, e semanas e meses aí. Esse osso aqui, gente, ó, é uma vista posterior dele, é o occipital, tá? Desculpa, gente, o esfenoide, perdão. O esfenoide, ele tem uma particularidade que é a célula túrcica, né, para o alojamento da hipófise. Ele tem outras, as asa maior, a asa menor dele, são acidentes anatômicos, são estruturas do osso, tá? Então, acidente anatômico, eu volto a falar para vocês, são estruturas do osso. Então, a gente tem um osso. Toda a voltinha daquele osso tem um nome. E esses nomes que são os acidentes anatômicos. Então, esse é o esfenoide. Esse, ó, que parece um pé de cabra, ó, tá vendo? É o etimoide, ó, esfenoide, etimoide, tá? Ele tem a concha esfenoidal, tá? E a crista galli, seria dois acidentes anatômicos do etimoide, tá? Essa é a parte, né, do corte transverso que a gente vê metade dele, né? Ó, aqui eu tenho, tá vendo? Essa parte amarela aqui, ó, é o esfenoide. Aqui eu tenho a célula túrcica, né? Tá vendo só metade dele. Aqui em cima eu tenho o etimoide, tá vendo? Ó, etimoide e esfenoide. A gente tá vendo só a metade dele. Esse, ó, é a mandíbula, né? Lembrando, é o único osso que tem mobilidade, né? Tá vendo, ó? A gente não tem côndilo lá no osso occipital, a gente tem côndilo também aqui, ó. Esse aqui é o côndilo da mandíbula, ó. Né? O processo condilar, o côndilo da mandíbula. Então, côndilo de um lado, côndilo do outro. Aqui eu tenho o ramo mandibular, aqui embaixo eu tenho o corpo mandibular. E aqui, ó, essa região que forma o queixo é chamado de mento, tá? Então, eu tenho, ó, côndilo, né, o processo condilar da mandíbula, ramo mandibular, corpo mandibular e mento, que é o queixo, né? É chamado de mento. Aqui também a gente tem, né, os espaços ou cavidades alveolares, tá? Essas cavidades alveolares é para a gente incrustar os nossos dentes. A gente tem, gente, ao todo, somando todos, 32 dentes numa pessoa adulta, né? A gente tem 16 dentes na parte superior e 16 dentes na parte inferior. Então, para facilitar o estudo, como que é feito? É dividido essa face, né? Tanto a mandíbula quanto a maxila, em 4, né? E a gente tem os quadrantes. Cada quadrante
tem 8 dentes. Então, você tem o incisivo central, o incisivo lateral, o canino, o primeiro e segundo pré-molar e os 3 molares, né? Incluindo já o dente ciso. Então, o dente ciso, que é o terceiro molar, geralmente nasce ali quando a pessoa tem 18 até 24 anos, é normal. Geralmente ele nasce empurrando todos os outros dentes, né? E, deixando a dentição torta. Ou tem gente que tem dente ciso normal. Hoje em dia já está comum as pessoas nascerem sem o dente ciso, tá? Porque ele perdeu a utilidade para a gente. Apesar de que é um dente, só tira ele se realmente tem necessidade, né? É um dente extremamente resistente e muita gente prende a dentadura no futuro nele, né? Todos os fios caem e ele fica lá, quem tem o dente ciso, tá bom? Eu pego uma imagem aqui para a gente ver a parte, para mostrar para vocês do crânio e ver como é dividido. Só um minutinho, gente. Ó, aqui a gente tem uma vista anterior dele e uma vista lateral, tá vendo? Ó, como que é dividido? A gente tem 32 dentes ao todo, né? Então, cria-se uma linha imaginária separando as maxilas, né? E a mandíbula em 4 quadrantes. A parte superior, né? Direito, primeiro quadrante. A parte superior esquerda, segundo quadrante. A parte, né, inferior esquerda, terceiro quadrante. E a parte inferior direita, quarto quadrante. Cada quadrante desses tem 8 dentes. Eu não sei se alguém já fez uma radiografia no dentista ou foi fazer uma clínica especializada. O dentista, ele não pede o nome do dente. Ele pede um número, né? Você já viu, eu quero uma radiografia do elemento 12, né? Que dente é esse? O número 1, né, no caso do 12, o número 1, primeiro número, representa o quadrante, né? E o número 12 representa o dente. O segundo número, né, 1, 2, vai de 1 a 8 e o primeiro vai de 1 a 4. O elemento 12 seria o incisivo lateral, esse dente aqui, ó, né, o primeiro quadrante, segundo dente. Então, é incisivo central, incisivo lateral. Canino, primeiro, segundo, pré-molar. Aí a gente tem primeiro, segundo e terceiro molar. Somando, a gente tem 8 dentes em cada quadrante, 8 vezes 4,
32 dentes na boca. Eles ficam incrustados aqui, ó, nessas cavidades, chamadas de cavidade alveolar. Quando retira-se um dente, gente, para retirar dente é a mesma coisa. Esse dente está muito preso ali, né? Apesar de a gente achar que ele não é um tecido vivo, né? Esse dente, ele tem nervos, né? Ele tem vaso sanguíneo alimentando ele, né? Trazendo nutrientes, e ele tem a pulpa, né? A dentina, e a gengiva que protege tudo ali. Quando a pessoa retira esse dente, ela pode ter perda óssea naquela região, porque o alvéolo, né, onde ele está incrustado, ele dá uma retraída. Por isso que tem pessoas que precisam fazer um implante dentário e em alguns pontos tem que fazer uma enxertia óssea. Aí o dentista fala, ó, você teve perda óssea aqui, né? Então, para retirar um dente é bruto, tem que fazer um esforço muito grande. É mais doloroso na região e mais, né, difícil de se retirar por causa da mobilidade dela, na região da mandíbula, que é esse osso aqui que tem a mobilidade. Então, ó, a parte superior são os maxilares. Lembrando, ele é um osso par. Você tem maxilar direito, maxilar esquerdo. A parte inferior é a mandíbula, tá? É um osso só, o único que tem mobilidade. Ambas, né, servem para mastigação. Então, você tem aqui, com o movimento, né, mandibular, você vai triturando esse alimento. Então, a parte superior, né, as maxilas, elas ficam fixas, e a mandíbula vai movimentando, parecendo um moinho, né, um pilão, movimentando para triturar esse alimento, tá? Então, a gente tem 32 dentes numa pessoa adulta. Hoje, como eu falei para vocês, essa geração Z, né, que eles chamam, estão nascendo sem o dente ciso. O dente ciso é muito comum, né, nascer por volta de 18, até 24 anos, ou até mais que isso, tem relatos, e ele cresce, às vezes, totalmente torto, ou fica incluso, né, empurrando todo essa arcada dentária, trazendo transtorno, né. Nós temos que ter uma mordida onde os dentes eles se encontram. Quando a gente tem algum desnível, tem que fazer um tratamento ortognático ou tratamento, né, com o aparelho, para corrigir essa mordida, e assim você não tem a região forçando aqui, ó, a glenoide da mandíbula. Então, esses são os nossos dentes. Em relação ao crânio, vocês têm dúvida, gente? Dos ossos? Pode responder, gente. Fica com vergonha, não. Vamos aproveitar. Não. Para mim, está tranquilo, professor. Eu não te ouvi, Diogo. Para mim, está tranquilo. Ótimo, então. Então, acho que a gente respondeu lá a atividade, né? Vocês vão citar, né, esses pontos, tá bom? Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu pesquisei na atividade sobre o osso nasal, os acidentes anatômicos que tem no osso nasal, e eu não achei nenhum. Será que não tem mesmo? Olha, tem sim, né? As partes articulares dele, que ele se articula na parte superior com o osso frontal, né? E com os maxilares do lado, né? Com o osso nasal. Mas esses ossos que eu citei, por exemplo, frontal, o temporal, occipital, né? A mandíbula, são os ossos que possuem os acidentes anatômicos que a gente precisa, tá? Então, por exemplo, se numa prova, né, uma atividade que eu passar para vocês, e eu vou especificar isso para vocês ao longo das aulas, eu vou cobrar só desses ossos que vocês vão utilizar, tá bom? Então, como é um trabalho de consulta que eu coloquei para vocês, a ideia inicial é que vocês consultassem mesmo, e é isso, gente, vocês não se sintam perdidos, que o objetivo da atividade, né, que eu gosto de deixar no final da aula, é para a gente questionar mesmo, olha, como está sendo essa aprendizagem, né? Está sendo satisfatório ou insatisfatório? E se estiver sendo satisfatório, me procurem para a gente tentar resolver, que às vezes é um caminho que está faltando para a gente fechar o conteúdo, tá? Então, assim, é mesmo. Oi.
eu cheguei até a mandar, você deve ter muitos e-mails, para a turma também, às vezes a secretaria dá uma olhadinha para criar um grupo de WhatsApp para os alunos, porque a gente não tem contato uns com os outros, e isso ajudaria muito. Ô, Paulo, a sua turma tem um WhatsApp já, viu? Não me passaram, não. Então eu mesmo estou de fora. Depois, gente, se vocês puderem colocar o link para ela aí no comentário, Paulo, que aí já te facilita. Ele já tem já. Fizeram na primeira aula. Esses trabalhos que vocês passam, pelo menos o seu, no caso, eu só tenho como falar sobre os seus. Referente às notas, como que a gente sabe quanto que vale, quanto que vai sair as notas? Quando valer notas, a gente fala para vocês, tá bom? E vai estar especificado. Até agora não teve nenhum valendo nota. Certo. Tá bom? É mesmo para fixar o conteúdo. Mas aqui para frente já tem que começar a ter, tá? Ok. Aí eu aviso para gente, essa atividade é pontuada. Vamos ter mais um. E na própria atividade vai estar descrito para vocês isso. Se ela vale ponto, que dia que tem que ser, até que dia pode ser entregue, tá? Quem não fez ainda, gente, nesse período de início de adaptação de vocês, todas as atividades, desde a primeira, estão abertas ainda. Então, quem não fez ainda, pode correr lá e fazendo ao longo do final de semana, quando puder, tá? Não deixem de fazer. Por que é importante fazer essa atividade? Ela conta a presença de vocês, né? Então, no final, quem não faz atividade pode ficar com falta, tá? Então, por isso que é importante fazer. Mas mesmo fixar conteúdo, tá? Então, geralmente é 1, 2, 3 questões referentes àquilo que a gente falou na aula, tá bom? Então, não é nada, gente, de outro mundo, é resposta mesmo. Eu prefiro que vocês respondam com as palavras de vocês, tá? Não se importem em errar. Eu já respondi ela. Você sabe me explicar por quê? Oi? E está acontecendo muito nas suas atividades não ter a opção de enviar a cópia por e-mail. Tá lá, assim, posso olhar, né? Quando eu corrijo, eu dou um feedback para vocês. Aí eu reenvio para vocês por e-mail, tá bom? Das 5 meses eu não achei mesmo, não. A primeira aula eu não achei também, não. Tá, eu posso dar uma olhada para vocês o porquê que não está tendo esse envio por e-mail, tá? Uma coisa que é importante vocês fazerem, se vocês se cadastrar no Google Classroom com o e-mail, usar o mesmo e-mail para fazer a atividade, tá? Porque ela pode ficar como pendente para vocês. Eu vou receber, eu vou corrigir, mas dentro do Google Classroom pode ficar como pendente, tá bom? Daqui a pouco já vocês acertam. Então, se você usou o e-mail tal para fazer o cadastro, no Google Classroom, utilize ele para responder a questão também, tá? E cuidado quando vocês forem digitar, que quando se for uma atividade pontuada e eu voltar a nota para vocês não conseguirão ver se o e-mail estiver errado. Aí não tem como corrigir mais, tá bom? Então, se atentam nisso. Igual eu coloco lá para vocês, o nome completo, que é importante. Muita gente, coloca até apelido na atividade. Então, coloca o nome completo de vocês e coloca o e-mail corretamente, tá bom? Paula, eles colocaram para vocês já o link do grupo. Só você clicar, você já vai direto para o grupo da turma. Vai te facilitar bastante, tá bom? Professor, aqui, só para ter certeza se eu entendi o que o senhor explicou para mim. Então, o acidente anatômico do osso nasal é basicamente as divisões que ele tem que fazem conexão com o maxilar e o osso frontal. Exatamente. Tá bom. Com o nasal, com lacrimal também, tá bom? Ok. Ô, Paulo. Oi. Paulo, eu fiquei na dúvida, foi do osso lacrimal. Eu acho que na minha questão eu não respondi do osso lacrimal. O acidente anatômico dele, eu não identifiquei. Se você puder esclarecer, por favor. Um acidente dele, por exemplo, tem ossos que vai ter um só. Do osso lacrimal, é o forame lacrimal, que sai a lágrima. É um acidente anatômico. Tá bom? Só ele, né? Só isso já respondia. Mas, igual eu estou falando para vocês, não se preocupe, vocês vão receber um feedback dessa atividade, né? E é para fixar mesmo, tá? Então, errar, gente, é normal demais, vocês não se preocupem com isso não, tá? É errando que a gente vai aprendendo mesmo. E é para isso que a gente está aqui. Se teve dúvida, vamos tirar essa dúvida para todo mundo, tá? Então, esse período,
a gente está tendo aula remota, né? Então, vamos tirar a dúvida mesmo, vamos tentar falar, professor, tá difícil, tá fácil, vamos tentar. Gente, todas essas aulas, inclusive aulas anteriores, no meu canal no YouTube tem aulas, tá? Então, vocês, por exemplo, tem aula só de crânio lá, né? Que eu dei uma aula no início da pandemia para os profissionais de saúde. Quem quiser acessar essa aula e rever várias vezes, ver essa aula, está disponível lá no canal também. Então, assistam, né? Que vai dar uma clareada para vocês. E outros, né? Se vocês forem assistir outros canais, se vocês puderem mandar para a gente dar uma olhada antes, porque tem muita coisa que vem errada do youtuber, né? Que às vezes não é um professor, né? Então tem que tomar cuidado com canais. Tem canais excelentes no YouTube, tá? De professores que têm uma didática excelente. Às vezes canta até música para ajudar vocês. Então, manda para mim, professor, você acha que esse canal é legal? Eu olho e falo... Eu sigo um professor, ele é enfermeiro, o nome dele é Pedro Omar. Ele é um cadeirante. Eu não conheço. Muito bom. Posso olhar. Eu estou falando para você. Pedro Omar, ele é um cadeirante. Né, se está tendo algum erro dele ali, eu falo, olha, ele errou aqui, ele errou ali, né? Ou não, ele é excelente. Tem canais ali que é para atrapalhar o aluno, gente, infelizmente. Às vezes ele está dentro, né, de um canal de humor que o cara faz e já aconteceu, não foi uma vez só. Então, por isso que eu falo para vocês. A menina, ela se baseou nesse canal, que era um canal de humor. O cara falava tudo errado para atrapalhar, né, vamos ver se ela vai errar a prova toda e tal. E ela caiu, coitada. Não foi uma vez só, não, várias. Outras pessoas, né? Essa me marcou muito porque ela tirou 0 na prova. Tudo que eu falei na sala, o cara falava o oposto, ela acreditou nele. Então, assim, a gente não é o dono da verdade, mas tem que tomar muito cuidado com esses canais mesmo. Mas alguns são excelentes, nossa, maravilhosos. Eu, inclusive, até assisto alguns, né? De outros youtubers, tá? Em relação, por exemplo, você passou uns PDFs pra gente, mas tem, tipo, uns sites aqui que também tem PDF, o Passeio Direto, não sei se você conhece. Aí eu queria saber, assim, se você recomenda, né? Por exemplo, esse, no caso, é pago, né? Aí você recomenda, porque você passa alguns pra gente, né? Mas talvez tem outros PDFs que sejam úteis e tal, sabe? Não, pode pegar, é um site bom. Eu passei bastante coisa para vocês, eu acho, assim, nessa parte inicial. Passou, você até pediu para imprimir alguns. Isso, acho assim, Ana, sempre com materiais são de excelência, a gente só tem que tomar cuidado com coisa em excesso, né? Que às vezes você fica com aquela coisa, eu tenho muita coisa, mas, né, vai deixando as coisas passarem batidos. Eu acho que o que vocês já têm, eu acho que dá para vocês estudarem tranquilo, assim, tá? Agora, tem atlas, né, de anatomia, óbvio, né, tem o Sobota, que é o melhor atlas que eu acho, assim, né, que tem um detalhe absurdo, e se Deus quiser, a gente vai para o laboratório, não sei falar para vocês a data, mas o laboratório, quando a gente começar, vocês vão ver que as coisas ampliam, assim, né, mesmo que seja ano que vem, a gente começa ano que vem, ou faz essas visitas com vocês lá. Mas o laboratório de anatomia, você pegando o crânio humano na mão, as coisas clareiam que você está vendo, uma coisa palpável, né? Por isso que o laboratório é importante. Então, não se sintam assim, eu estou com dificuldade. É normal. Principalmente a anatomia, que é muita coisa, muito nome, tá? Então, a gente vai, por isso que a gente está indo lento, porque eu poderia dar essa aula de sistema esquelético em uma aula só e acabou, mas eu prefiro ir devagar, porque é muita coisa, é muito nome, né? E nome que a gente não está acostumado. Então, vamos devagar, tá bom? Então, não se sintam menosprezados por isso, porque é assim mesmo. E devagar a gente vai chegando mesmo, né, no conteúdo, depois fecha, tranquilo para vocês vão ver. Falou, realmente. Paulo, e você sabe como que você já sabe como você vai substituir os pontos da prova, no caso, a prova que a gente tem que estar lá e você tem que estar vendo a gente praticar? A prática que você fala? Essa. Como que eu vou fazer a distribuição dos pontos? Então, vocês vão ter uma atividade chamada de atividade não presencial, que é uma ANP.
eu acho que já até fiz, eu brevemente vou colocar no Google Classroom. É uma atividade que vocês vão ter um prazo maior para fazer. Ela é uma atividade que, além de valer nota, vale presença e muita presença. É uma atividade para completar a carga horária de vocês, uma atividade não presencial. E essa atividade, ela é feita em todos os cursos, tá, gente? Inclusive de graduação. Oi? Essa NP vai ser lançada no portal do aluno ou você vai passar pelo Classroom? No Classroom. Beleza. Aí vocês resolvem e devolvem também pelo Classroom. Tudo de atividade, Ítalo, a gente faz pelo Google Classroom, nesse momento, para a gente concentrar tudo numa coisa só, senão vocês vão ficar muito perdidos, cada um numa hora, num lugar, né? Aí a NP vale 10 pontos, tá? Que é atividade não presencial. Eu vou dar uma prova valendo 25 pontos, tá? Então são 25 pontos, já tem data de prova, eu tenho que olhar aqui. Aí dá 35 pontos. E ao longo dessas atividades que a gente vai fazendo aí, tem mais 10 pontos, tá? De atividade, então às vezes uma vale 5, outra vale 5, e eu dou ponto de participação também, tá? Geralmente 5 pontos de participação nas aulas. Essa participação ela pode se dar em uma atividade que a gente for fazer, por exemplo, antes da prova, né? Para a gente fixar o conteúdo, eu posso dar um bingo para vocês e a gente tentar fazer esse bingo online. Eu nunca fiz, é a primeira vez. Mas para fixar mesmo, sabe? Ou um quiz, né, de perguntas e respostas. O que é isso? O que é aquilo? Fulano vai responder agora. Aí vale 5 pontos para todo mundo que participar. Por isso que é importante a participação da aula online, tá? Essa participação aqui que o Meet, né, que é o que você está acessando, ele faz chamadas ao longo da aula, depois forma um relatório para a gente. Falou, ao longo da aula, a Ana Vitória ficou tanto tempo na sua aula, tá? Então, por isso que é importante, além das participações no Google Classroom, essa participação aqui no Meet, né? Tem gente que só assiste a aula depois, né? Eu não acho muito interessante por isso, né? Porque também vale nota. Então, a gente tem 50 pontos para distribuir. 40 pontos são provas e atividades, e 10 pontos de ANP. Também na segunda etapa tem mais 10 pontos. Pode perguntar. Paulo, assistir a aula na sala não é cansativo, não. Mas assistir a aula lá é difícil mais, é cansativo. Eu te entendo, Nadine, eu te entendo, mas eu falo do que a gente tem por agora, então vamos tentar aproveitar, né? Uhum. Eu sei que vocês estão em casa, geralmente estão deitados no sofá, toda à vontade, né? Eu entendo vocês, entendo perfeitamente que não é tão fácil, né? Vai mais que televisão, tocando terraço. Então, eu acho assim, o que é o ideal para a gente, quando está em casa, principalmente casas que tem muita gente, é tentar se isolar. Eu sei que é complicado, mas tentar procurar um quarto, trancar essa porta, né? Para vocês tentarem se concentrar. Eu sei que é mais fácil a gente ficar disperso do que dentro da sala de aula. Eu entendo vocês perfeitamente, tá? É difícil, é mais difícil. É mais difícil, mas não é impossível. Não. A gente vai... Tá? Dá para levar. A gente vai conseguir sim, com certeza. Gente, ó, vamos falar aqui da coluna, tá? Lembrando, gente, a gente vai voltar no crânio, tá? Não vai ficar só no crânio. A coluna vertebral, gente, são esses ossos que vão desde a base do crânio, né, desde a articulação lá com o osso occipital, até a articulação com os ossos da pelve. A gente tem 5 regiões na coluna. A região do pescoço, né, a gente tem 7 ossículos, chamados de vértebra, tá? No pescoço a gente tem 7, que são chamadas de vértebras cervicais. Então tem a primeira, a segunda, até a 7ª vértebra cervical. Na região do tórax, torácica, né, nós temos 12 vértebras, chamada de vértebras torácicas, ou vocês podem encontrar também como vértebra dorsal, tá? Nós temos 5 vértebras lombares, tá? Essas lombares, muita gente conhece aí, ó, geralmente, a maioria dos problemas de coluna, elas se dão na coluna lombar, porque é ela que suporta o nosso peso ao longo do dia. Tanto quando você está em pé, quando você está sentado, você está forçando a sua lombar. A maioria dos problemas, né, relacionados à coluna se dão mais na coluna lombar e na cervical. A gente vai falar o porquê disso.
A coluna sacral, né? O sacro, gente, são vértebras fundidas, né? Elas não têm articulação entre si, não. A gente vai falar também. E nós temos as vértebras coxígenas, né? Do cóccix. Então, cervical no pescoço, torácica ou dorsal no tórax, lombar na região do abdômen e pelve, sacral na região pélvica, né? E coxígena. São 5 regiões da coluna. Função da coluna, né? Além de dar estrutura para o crânio, né? Então, o nosso crânio apoia nela, né? Ela serve também para proteger a nossa medula espinal. Medula espinal, gente, é a nossa medula que possibilita todas as informações do nosso sistema nervoso, né? Professor. Oi. Por exemplo, a pessoa passar por uma cirurgia, tomar anestesia na coluna, ela vai tomar na coluna vertebral? Não, então, aí o médico, ele vai aplicar o anestésico, né, na medula. Então, ele fura o canal medular, né, e aplica esse anestésico para paralisar de um ponto para baixo, né. Então, por isso que a pessoa tem que ficar de cócoras. A gente vai falar a respeito das partes, né, dos acidentes anatômicos da coluna, das vértebras, e a gente vai perceber que tem um movimento que a gente faz, que é ficar de cócoras mesmo, que dá para o médico introduzir uma agulha. Então, fura o tecido, né, extremamente desconfortável, dolorido, não pode mexer de jeito nenhum, né, e ele coloca esse medicamento ali, né, nas meninges ali para paralisar, dali para baixo, né, ela se mistura o líquor, aí a pessoa tem a anestesia, o anestésico, né, a anestesia hacker, é desse jeito. A gente vai falar delas também. E como é que funciona esse processo? Porque, assim, cada vértebra, ela tem, de uma região, ela tem particularidades. Por exemplo, a vértebra cervical é diferente da vértebra torácica, que é diferente da vértebra lombar, que é diferente da vértebra sacral e coxígena. Então, se eu pegar, né, uma vértebra da região cervical, uma vértebra da região torácica e lombar, só olhando para ela, sem identificação nenhuma, a gente consegue identificar de qual região ela é, só olhando as características dela. Tá? A gente vai aprender isso. Como é que eu faço? Né? Então, qual que é a importância da coluna? Proteger a nossa medula espinal e dar essa estrutura para o corpo, né? Formando essa articulação lá com o osso occipital, né? Na articulação no côndilo occipital com a primeira vértebra da região cervical, né? Então, é como se fosse uma coluna mesmo de sustentação de casa, né? Uma casa bem construída, ela tem uma coluna, né, que são vigas, que tem cimento com ferro, né? São aquelas barras de ferro, e elas dão uma estrutura para você construir. É como se o nosso crânio, né, e face fosse um segundo andar ali, né? Que está se apoiado nessa coluna vertebral. É como se essa parede tem aqui dentro, né, uma coluna, né, que está protegendo, que está sustentando o andar superior e assim sucessivamente, tá? Numa vista anterior, lateral e posterior, ela tem diferenças. Vocês já devem ter ouvido falar de escoliose, lordose, cifose, né? São curvaturas da coluna. Algumas curvaturas são fisiológicas, são normais, anatômicas. Por exemplo, lordose e cifose são curvaturas próprias da coluna. Toda coluna tem uma lordose e uma cifose natural, anatômica, fisiológica, tá? É muito comum a gente ouvir as pessoas falando, olha, fulano tem uma lordose, fulano tem uma cifose. Não, ele tem, eu também tenho, todo mundo tem. Agora, quando a gente tem uma hipercifose, uma hipocifose, uma hiperlordose, uma hipolordose, aí a gente tem patologia. Cifose e lordose não são patologias, são curvaturas próprias. Agora, escoliose é patologia. Tá? A gente vai falar um pouco a respeito dessas patologias da coluna. Então, aqui, nessa da esquerda, né, é uma vista anterior, né, vista lateral esquerda dessa coluna e vista posterior da coluna.
Numa vista anterior dela, né, você está olhando pela parte anterior desse indivíduo, né? Ela não tem curvatura nenhuma, a coluna é reta, tanto na vista anterior quanto na vista posterior. Na vista lateral, ela tem as curvaturas, tá? Então, ó, aqui e aqui não tem curvatura nenhuma. Na vista lateral, ou lateral direita ou lateral esquerda, aí esse paciente tem, né, esse indivíduo tem as curvaturas anatômicas. Então, a gente tem uma lordose na região do pescoço, né, que é a região cervical, uma cifose na região torácica, uma lordose na região lombar e uma cifose na região sacral e coxígena, tá? Então, ó, é lordose na cervical, cifose na torácica, lordose na lombar e cifose na sacral e coxígena, tá? A cifose forma um C. Então, se nós olharmos aqui, ó, na região torácica, ó, é uma cifose. Essa aqui é a região torácica, está formando esse C. Bem parecido com esse C formado aqui na região sacral e coxígena. A lordose, ela é convexa ventralmente. E a cifose é côncava ventralmente. Ó. Região cervical, região torácica, região lombar, região sacral e coxígena. Tá? Uma vista lateral, curvatura normal, anatômica, lordose, cifose, lordose, cifose. Então, pegando do crânio da região cervical até o sacro, a ordem é lordose, cifose, lordose, cifose. É que eu acho mais fácil para vocês não decorarem, mas vocês aprenderem. Na hora da prova, se eu colocar região cervical tem uma curvatura anatômica chamada de cifose, tá certo ou errado? Errado, porque a curvatura é lordose. Tá? Então, é lordose, cifose. Cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix. Na vista anterior, que é essa daqui, e a posterior, se nós tivermos alguma curvatura, né? Curvatura que a gente pode ter aqui para o lado ou para o outro, é chamado de escoliose. A escoliose, aí sim nós temos patologia, tá? Então, na vista lateral, se nós tivermos um aumento ou diminuição dessa curvatura, aí a gente tem patologia, tá? Então, tem gente, quem trabalha muito utilizando os dedos para digitar, fica de frente com o computador horas. Quem é atendente de telemarketing, que fica numa posição muito tempo, né, ou digitador de alguma coisa, tende, com o tempo, forçar muito a sua região cervical e desenvolver uma lordose. Ao invés de nós termos a curvatura, a vértebra ela fica reta, né, então sua coluna fica reta. Como ela tem a curvatura anatômica, ali está saindo de cada par aqui, né, de vértebra, um par de nervos raquitidianos. Quando a gente perde essa curvatura, essa coluna fica reta, né, na região lateral, a gente comprime os nervos. Aí a pessoa vai sentir uma dor insuportável para o resto da vida. Tá? Então, por isso que é importante parar de tempos em tempos, fazer o alongamento. Ninguém faz, eu não faço, mas já fiz muito, né? Só que a gente fica tão atarefado no nosso dia a dia, e nós, como profissionais de saúde, a gente tem que pensar na nossa saúde também. A gente pensa muito na saúde do outro, né? Não que a gente está errado em fazer isso. Por incrível, a gente tem que pensar assim, né? Mas a gente tem que pensar na gente também. Quanto melhor de saúde eu estou, melhor meu trabalho. Mais eu posso servir aquele paciente que está necessitando dos meus cuidados, né? Então, aprender a pegar um peso, levantar um paciente é extremamente importante, né? Vocês vão aprender muito isso no estágio, ao longo, né, das atividades ergonômicas de vocês. É muito comum, a gente tem que tomar muito cuidado. Profissionais da enfermagem terem lesões de coluna, né? Lesões graves, de hernia de disco, de hipocifose, hipolordose, hipocifose, hipolordose, escoliose, às vezes por peso, às vezes ganha peso, né? Por
causa da alimentação, às vezes não dá tempo, pega 2 hospitais, né? Fazem 24 horas num dia para descansar 24 horas no outro, né? Ou pega 3 hospitais, que eu já conheço gente que tem, né? Trabalha no hospital de manhã e à tarde, e no outro de manhã. De manhã à tarde e à noite, né? Fazendo 24 horas, e no outro de manhã. Então, assim, sai de um hospital, vai para outro, depois vai para outro, vai chegar em casa no outro dia só para dormir por volta de 20 horas, dependendo da região que você mora, se você pega para o transporte público ou não, se vai de carro de moto, não sei, né? Mas, geralmente, os plantões são de 6h30 da manhã às 6h30 da tarde, né? Até você chegar em casa, dá 8 horas da noite. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo, principalmente com a nossa coluna, que é a nossa estrutura, né? Então, lembra, Ô, Paulo, a coluna é a nossa estrutura. o que é redução discal? Redução de espaço. O que é a redução de espaço discal de L4 ou L5? Então, nós vamos L5 e S1. Então, nós vamos falar a respeito desses amortecedores que tem entre as vértebras, né? A gente vai falar, não sei se vai dar tempo hoje, mas a gente vai falar. Tá vendo essa parte branquinha aqui, ó? Vamos só falar para você, tá vendo, ó? Essa parte branca meio azulada que tem aqui, esses são chamados de disco intervertebral. Esses discos, eles têm a função de amortecer o nosso impacto, no dia a dia mesmo. O tempo inteiro, nossa vértebra está lá. Igual os amortecedores do carro, né? Quando a gente tem uma pressão maior do que o disco suporta, o disco pode desgastar ou ele pode pular. Se ele pula para fora, né, você tem uma hérnia de disco, né? Herniações de disco é muito comum. Hoje em dia se faz a cirurgia, né? Não retira mais o disco todo, para tentar recompor aquilo, às vezes com pilates, RPG, você tentar reverter essa situação. Quando você tem, né, o desgaste do disco e já tem osso batendo com osso, aí você tem uma dor insuportável, né? E é muito comum nessa região, ó, da S1, né, L5, S1, porque o peso da coluna toda está em cima dele, e da L4 com L5, ó, é mais comum aqui e aqui, por causa do nosso peso mesmo. Então, praticar atividade física, né, perder peso, isso tudo facilita nós termos uma velhice melhor. Porque o que a nossa coluna, né, o que a gente faz com a nossa coluna agora, vai refletir isso no nosso futuro. Lembra da coluna que sustenta a casa. Se essa coluna fica desequilibrada, a casa pode cair, né? Se a nossa coluna está com algum problema, ela pode incapacitar o indivíduo, né? Antigamente, dependendo da atividade laborativa que esse paciente, que esse indivíduo realizava, ficava a gente incapacitado. Tem muita gente que ficou incapacitada, perda de movimento, dormência exacerbada, dor insuportável por causa de problemas na coluna. Oi, pode falar. Alguém queria perguntar? Você está falando de quando perde esse negócio aí do meio da coluna. Pode fazer aplicação de igual cartilagem, igual faz no joelho? Até fazem, né? Só que a diferença é que no joelho, eles aplicam, é como se fosse um óleo, tá? Que lubrifica. Geralmente as pessoas perdem, né, o líquido que lubrifica a articulação. Nessa cartilagem da coluna não tem líquido, tá? O que eles fazem, geralmente, para melhorar a dor, é uma aplicação de corticoide naquela região, né? Às vezes, medicamento mesmo para dor naquela região, para inibir os nervos de receberem os nervos que estão naquela região receber aquele movimento de dor ali, né? São tratamentos paliativos, tá? Existem vários tratamentos hoje, né? Inclusive a substituição dos discos, né, que estão com problemas, só que extremamente caro, né? Eu acho que no Brasil ainda não se faz. É colocar um amortecedor ali, como se fosse um amortecedor de carro pequeno entre as vértebras. No Brasil acho que não faz, mas eu acho que custa em torno de R$400 mil, né? Na época que eu vi que um amigo queria fazer esse tratamento no exterior. E ele viu, na época ficava isso, taxado em dólar, e o dólar estava em torno de R$2. Hoje está quase 6, aí você pode ver, multiplica isso por mais 4, né? Então fica muito complicado.
É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa coluna. Lesões na coluna são lesões sérias, tá? E atividade física pode resolver bastante isso. Então, nós, como profissionais de saúde, nós temos, né, vocês futuros aí, a gente tem que começar a pensar nisso, né? Porque o nosso trabalho é o nosso ganha-pão. Se nós estamos tendo lesões por causa do nosso trabalho, alguma coisa está errada nisso daí. Excesso de peso que a gente está pegando, ou pegando de maneira incorreta. Às vezes o peso pode ser de 20 quilos, 10 quilos. Se você pegar de maneira incorreta, você pode prejudicar muito a sua coluna, tá? Então, o que aprendemos hoje? Das curvaturas da coluna. Que a gente tem curvaturas que são curvaturas anatômicas, tá? Tá tudo descrito aqui que eu falei agora, gente. Ó, tá tudo descrito. Ó, numa vista lateral, ó, a gente tem na região cervical lordose, na região torácica cifose, região lombar lordose, sacral e coxígena cifose. Essa que forma o Czinho, cifose, né? E a que está ao contrário, lordose. Então, gravem assim: lordose, cifose, tá? Isso geralmente cai em prova, tá? Quando se vocês estivessem em aula normal, né? Não sendo essas aulas online, né, remotas, quando eu dava a prova, eu lembro muito bem, os alunos, a primeira coisa que eles faziam é esse desenho aí, ó, lordose, cifose, pegou a prova e já fazia, porque cai mesmo em prova, tá? Essas curvaturas, lembrando, essas curvaturas são curvaturas anatômicas, são curvaturas normais da nossa coluna, tá? Quando a gente tem, né, uma curvatura aumentada, a gente tem a hipercifose ou a hiperlordose, ou quando tem diminuída, a hipoliordose ou hipoccifose, tá? Se nós tivermos uma vista anterior ou posterior, a gente tem uma escoliose. Escoliose é problema, né? Uma doença, patologia óssea, né, da coluna. Então, funções da coluna: proteger a medula espinhal ou espinal, tá? E os nervos espinhais. Suportar o peso do corpo, fornecer um eixo parcialmente rígido e flexível para o corpo, né? E um pivô para a cabeça. Exerce um papel importante na postura, na locomoção, serve de ponto de apoio, né, na região torácica, para as costelas, para a cintura pélvica e os músculos do dorso, proporciona flexibilidade para o corpo, podendo tanto fletir para frente quanto para trás e para os lados, e ainda girar sobre o seu eixo maior. O canal vertebral, gente, é um canal que é formado, né, pela sobreposição dessas vértebras. Então, o canal vertebral vai seguir as curvaturas da coluna vertebral, e a gente tem a associação desse forame. Então, uma vértebra, ela tem forame vertebral, que vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Esse forame vertebral, se nós tivermos uma região de muito movimento, então, pensa no corpo de vocês aí, ó. Eu mexo muito com o pescoço, então minha coluna cervical tem muito movimento, e com a região lombar. Então, a região lombar tem muito movimento. Região torácica, a gente quase não tem movimento com a coluna, só da frente para frente e para trás, diferente da região cervical e torácica. Nessa região onde a gente tem muito movimento, o forame é triangular. E onde a gente tem pouco movimento, ele é redondo, tá? Então, essa daqui é uma vértebra, tá vendo? Ó? Vértebra, né? E ela tem acidentes anatômicos. Ó, eu tenho o corpo, né, da vértebra, né, o corpo vertebral. Essa parte aqui, ó, tá vendo? É o corpo vertebral. Cada região tem um corpo vertebral de um jeito. Ah, o que é isso? Você quer dizer? Essa vértebra, só olhando ela, é uma vértebra torácica. Por quê? Porque o corpo dela é em formato de meia-lua. A região cervical, o corpo vertebral é retangular. A região lombar é grande, tá? Enorme esse corpo. É em formato de meia-lua, mas só que grande, diferente aqui da região torácica. Essa região aqui, ó, é o forame vertebral. Forame vertebral é um buraco. Né? Forame é um buraco. E aqui o buraco na vértebra é chamado de forame vertebral. Eu tenho aqui um forame.
vertebral. Essa minha mão aqui é uma vértebra. Então, eu tenho uma vértebra aqui. A outra vértebra também tem forame e se encaixa aqui. E eu formo um canal, né? Que é chamado de canal vertebral ou canal medular, para a passagem da medula espinal. A medula, gente, ela vem desde o seu, dentro do seu encéfalo, né? Sai da ponte bulbo, nós temos medula. É tecido nervoso presente no sistema nervoso central, né? A gente tem ali células nervosas bem parecidas que a gente tem no encéfalo, e elas fazem essa ponte do corpo com o encéfalo, do encéfalo com o corpo. Cada vértebra dessa sai-se um par de nervo, chamado de nervos raquitidianos. Cada corpo vertebral desse, nós temos um disco intervertebral. Aí a pergunta dela: quando a gente tem esmagamento do disco por excesso de peso, de força, né? Às vezes caiu sentado, né? Às vezes por causa do peso do corporal mesmo, foi forçando ali. Se esse disco pular para frente aqui, ó, ele pode comprimir esse nervo que está saindo aqui. Por isso que a gente pode ter dores insuportáveis, compressão nerval, né, que às vezes pinça o nervo, comprime ele, e a pessoa fica hemiplégica, né, até resolver o problema. Então, corpo, forame vertebral, essa pontinha aqui é o processo espinhoso, e a parte laterais aqui é o processo transverso de uma vértebra. Então, para estudar as vértebras, elas são, né, separadas em características gerais, regionais e individuais. Na coluna vertebral, a gente tem também o sacro, que tem 5 vértebras que são fundidas, eu vou mostrar para vocês, tá? Que são fundidas, não tem mobilidade, e o cóccix, que pode ter de 3 a 4 vértebras, também não móveis. Características gerais, por exemplo, o forame vertebral de uma vértebra torácica é circular, é redondo, é uma característica geral. Regional, desculpa. Geral, toda vértebra, a maioria das vértebras possui um forame vertebral. Essa característica de ser redondo forame é uma característica regional. Todas as vértebras torácicas têm um forame arredondado. E tem características que são individuais. Por exemplo, as vértebras da região da cervical, que tem as características bem próprias, que a gente vai falar delas. Por exemplo, a gente tem uma vértebra chamada de C7. É essa que a gente apalpa a nuca e vê uma protuberância. Logo abaixo aqui do pescoço, ó, se você acompanhar seu pescoço, você vai sentir uma protuberância. Essa é a C7. Também chamada de vértebra proeminente. Ela tem uma característica muito própria. A gente vai falar também disso, tá? O disco, ó, que ela perguntou, entre os corpos, né, de 2 vértebras, nós temos o disco intervertebral, com exceção, né, do sacro e do cóccix, que são vértebras fundidas. Esse disco já se fundiu ali ao osso. São constituídos por um disco fibroso periférico, composto por um tecido fibrocartilaginoso, chamado de anel fibroso. E no meio tem uma substância elástica e macia chamada de núcleo pulposo. Ó. Então aqui eu tenho a vértebra, tá vendo? Corpo vertebral. Entre os corpos vertebrais, eu tenho esse disco intervertebral. Pensa na palavra. Disco intervertebral. Disco que fica entre vértebras. Inter é entre, tá? Aqui eu tenho a parte fibrosa, o anel fibroso, e o meio, esse núcleo macio pulposo. O que vai acontecer? A energia vai se dissipar da parte macia para a parte dura. E assim a gente tem a distribuição do peso e da força que é exercida na coluna. Quando a força é muito grande, esse disco pode ter problema. Aí a gente tem esmagamento de disco, né? E tem outras patologias, hernia de disco, tá? Isso é o disco intervertebral. Então, as características gerais de uma vértebra. A maioria das vértebras possuem corpo. Essa parte aqui, tá vendo? Ó, toda é corpo vertebral. Ó, corpo. O buraco que atravessou o osso, forame. Então, ó, atravessou o osso, forame vertebral. Essa ponta aqui, ó, processo espinhoso.
Quando você apalpa a sua coluna, você vai sentir umas protuberâncias. Essas protuberâncias são os processos espinhosos da vértebra. Toda vértebra tem processo espinhoso. Toda vértebra, com 2 exceções, tem corpo vertebral, tem forame vertebral. E a parte lateral aqui, ó, é processo transverso, ó, processo espinhoso, corpo, forame vertebral, processo transverso, tá? Então, as partes laterais, transverso, da frente, espinhoso, né, da região posterior, e da região anterior, o corpo vertebral. No meio, o forame vertebral. Esse forame, pela associação de várias vértebras, vai formar um canal, que é o canal medular, o canal vertebral, tá? É chamado de forame vertebral, tá? Então, essa é uma característica geral de uma vértebra. Eu ainda não falei nenhuma característica, né, com exceção do forame arredondado, de vértebra, para identificar a vértebra. Essa vértebra é uma vértebra presente na coluna torácica ou dorsal, tá? Por quê? Por causa do forame vertebral, que é arredondado. Por causa do corpo, que é em formato de meia-lua. O processo espinhoso é único, fino, tá? E o processo transverso tem um negócio chamado aqui de fóvea costal, para articulação da costela. Costela só se articula com a coluna torácica, tá? Nós temos 12 vértebras torácicas. Nós temos 12 pares de costelas. Nós temos 24 costelas, 12 pares de cada lado. E essas costelas se articulam diretamente com a coluna torácica, tá? Na parte dorsal, tá? Na parte anterior, se articula com o externo. A gente vai aprender isso nas próximas aulas também. Característica regional. Uma vértebra cervical, olha aqui, isso aqui é uma vértebra cervical. Ela é totalmente diferente de uma vértebra torácica. Primeiro, tamanho. O nosso pescoço é muito menor do que o nosso tórax. Então, a gente precisa de uma vértebra menor aqui, senão nós teríamos um pescoço desse tamanho. O corpo vertebral, o corpo, essa parte que vai se articular uma com a outra. Numa vértebra cervical, é retangular, tá vendo? O corpo dela é retangular. Numa vértebra torácica, é em formato de meia-lua. Aqui o corpo. Olha a diferença. Cervical, retangular. O processo espinhoso, que é essa parte aqui, ó, na vértebra cervical é bifurcado, tá? Na torácica, não. O forame vertebral, ó, é triangular. Lembra que eu falei para vocês? Regiões que tem muito movimento, o forame vertebral é triangular. A gente tem muito movimento no pescoço, então é triangular. O forame, por aqui que tem a medula. Ao lado aqui, ó, eu tenho o processo transverso. Na vértebra torácica, o processo transverso tem esse forame, chamado de forame do processo transverso. Tá joia? Tá tranquilo, gente? Falei demais? Estão muito quietos. Esses buracos aí é onde vai passar a veia? Exatamente, veias e nervos. Para subirem para ir para o encéfalo. Esse aqui superior. Aqui vai passar a medula. Lógico que tem veia também para alimentar a medula, né? Então, forame é um buraco que atravessa o osso. Tá joia? Dúvida, gente, aqui? Para fazer essa atividade, tem que estudar muito isso aí, porque é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. É muita coisa. Tem que estudar. O sistema esquelético é o mais extenso. É verdade. Então, vocês não... Eu vou falar para vocês, não fiquem apavorados. Por quê? Hoje eu apavorei com isso. Não fique, Nadir, não fique. Isso vai variar. A gente está começando ainda. A prova você vai deixar mais claro o que vai cair, né, professor? Oi? Vai fazer uma revisão, quando for fazer a prova, você vai passar mais ou menos o que vai cair, né? Claro, a gente vai fazer. Além de fazer a revisão, a gente faz atividade específica para a prova, entendeu? Então, assim, ó, conselho, né? Não deixe de assistir os vídeos novamente, eu acho que ajuda vocês.
Leiam os materiais que a gente disponibiliza e realizem a atividade. Acho que a atividade ajuda muito você, tá? Oi. Paulo, essa matéria que você passou, que tá tudo naquele material que você pediu para mandar no grupo, não é? Tem tudo lá. E essa aula que eu estou passando aqui, ela também fica disponível no Google Classroom. Vocês podem ir lá em Google Classroom, que ela está lá no mural, tá vendo? Já deve ter visto que fica lá, né? Ô, Paulo, deixa eu te falar. Eu já tenho... Será que eu vou estar podendo fazer a aula de fazer? Ô, Diogo, não estou te ouvindo, viu? Tá ruim o áudio. Tenta falar de novo. Deixa eu tentar aumentar o meu aqui. Tá baixo. Eu já tenho só matéria. Será que eu vou poder fazer a prova do mesmo jeito? Você o quê? Eu já tenho a sua matéria, certo? Vai poder fazer, não. Todo mundo faz. Todo mundo pode fazer a prova. Ah, não. Então, beleza. Tá bom? Aqui eu já postei, né? Aí eu vou fazer. Ah, você já fez a disciplina? Isso, eu tenho, eu parei no sexto período de enfermagem na Unifaz. Aí eu não ia, eu quero licença presencial, né? Aí pegar a disciplina Tá cortando muito seu. Olha, deixa eu ver se eu entendi. Você fazia um curso superior? Correto. Eu acho que não convalida para curso técnico, viu? Você vai ter que fazer de novo. Mas mesmo é porque depois eu vou falar com o coordenador lá, porque a anatomia acaba que é a mesma, né? É a mesma. Do curso superior é um pouquinho mais extensa, mas eu acho que não convalida para curso técnico, tá? Tem que ver com o pessoal da coordenação lá, a Laila e do TIT mesmo. Eu acho assim, curso técnico convalida com curso técnico. Porém, a carga horária dos cursos técnicos aqui da cidade são menores do que o do ETIT. Geralmente são 60 horas, o nosso são 80, tá? Se você fez na Unipac é 80 horas, que eu dei aula lá. Só que não convalida aqui, tá bom? Não, beleza. Você vê lá com o pessoal, beleza? Gente, antes que termine o tempo, deixa eu mostrar para vocês a atividade, vamos tirar uma dúvida com elas. Eu vou abrir a atividade para vocês. Aí a gente... Aqui... Oi, pode falar. Eu queria te perguntar a respeito da aula de sábado. Você sabe falar o horário e que dia que matéria que vai ser? Sábado? Porque no calendário que eles mandaram, parece que vai ter aula agora no dia 22. Aí você sabe informar para a gente o horário e a matéria que vai ser? Olha, eu não sei, mas eu posso me informar e peço o pessoal para entrar em contato com vocês. Tá bom? Beleza, então. Obrigada. Nada. Eu também não estava nem... aqui é o mural, tá vendo? É isso que vocês têm aí. Esse daqui, vendo? É a aula de hoje, tá? Que a gente falou. A gente vai até voltar nessa mesma apostila várias vezes aí. Aqui, são as outras. Fica tudo disponível. Da aula passada já tem o arquivo em PDF e tem o vídeo. Vocês clicando aqui, vocês vão abrir uma outra página que vocês vão conseguir assistir a aula da semana, da sexta-feira. E assim vai, essa da quarta passada, essa da sexta. E a de hoje eu vou colocar ainda o vídeo que depois que eu terminar aqui, ele cai para mim. Vocês vão em atividades, tá? Vamos praticar, tem as atividades, inclusive tem até as outras atividades ao longo da aula. Essa daqui é a de hoje, né? Vou colocar, disponibilizar para vocês e vou abrir ela aqui para vocês. Eu vou deixar ela... já está criada lá para vocês. O que vocês vão fazer? Abriu, né, a atividade. Vocês vão clicar em formulário, né? Ler as informações que eu deixei para vocês lá e vão responder. Coloca o nome, né? Que é importante vocês colocarem o nome e o e-mail. Eu perguntei,
fale das suturas presentes no crânio e quais ossos elas separam. Então, vocês vão lá. Sutura coronal, separa o osso tal do tal, sagital do tal do tal, escamosa do tal do tal. Moleza. Ó, oi. Eu não sei por que a da 5, daqui foi como é que chama? Não sei como é que a primeira aula foi dia 5, né? A aula 5. Aham. Né? E eu não achei, foi a coisa de sumiu de eu fazer o trabalho, de eu mandar para você. Me chamam? Atividade? Eu não achei jeito de dar 5. Não sei por quê. Vamos ver, ué. Às vezes você já... Você tem... Aí eu estou em falta das 5, eu estou Todas essas atividades ainda estão disponíveis. Eu olho para você, tá? Ó, são 2 perguntas. Essa de baixo, nós começamos a falar, tá vendo? Ó, a coluna vertebral possui 5 regiões distintas. Esse é da 5, né? Cervical, torácica, lombar, sacral e coxígena. Você vai falar detalhadamente da região, explicando cada atividade de cada uma. Então, esse é o aula de hoje, tá? Achei foi essa aí para me passar, essa aí que tinha pedido essa não, eu não achei foi a de enviar. Não achei foi de enviar. Agora eu estou vendo ali agora. Essa aqui é de hoje, tá? A de hoje, 19. Hoje vai estar disponível agora para vocês, tá bom? Então, são 2 perguntas, ó. Fala sobre as suturas do crânio, quais ossos elas separam, e falar sobre as 5 regiões da coluna, né? Vocês vão falar das 5 regiões e cada particularidade de cada. A gente começou da cervical. O restante vocês vão pesquisar no material que eu deixei para vocês. Na aula que vem, a gente faz a correção, entre aspas, dentro da própria aula. A gente fala dessas suturas, fala das regiões, tá bom? A minha está pendente, a aula 5, porque eu não achei a revigiar. Eu não achei. Não encontrei, não. A aula 5 é hoje, o que eu estou te falando. Vai estar de hoje. A primeira aula, que dia mesmo? 5/8. Essa aqui, ó. Foi dia 5/8. Pode ser isso que você queira. Então eu confundi, foi. Obrigada. Eu olho depois para você, tá bom? Obrigada. Vai com Deus. Terminou o nosso prazo aqui. Boa noite para vocês, viu? Até sexta-feira, beleza? Sexta-feira a gente se encontra nos 2 primeiros horários, tá? Boa noite, professor. Não deixe de fazer, tá bom? Faça as atividades, beleza? Boa noite, professor. Gente, tchau, tchau. Boa aula aí. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Revisem a aula, viu? Não deixe de revisar a aula, não. Revejam. Tá bom. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Disponibilizou o link já, gente. Começa a ser 8h20.